Você já se sentiu invisível? Como se ninguém mais enxergasse a mulher que existe por dentro de você? Já desejou, mesmo sem admitir, que alguém te tomasse nos braços, não por conveniência, mas por necessidade? Ela também era assim, solitária, esquecida, intocada. Até que um bárbaro a arrancou do mundo em que vivia e mostrou que o amor pode nascer até no meio da dor. Essa não é apenas a história dela, é um espelho. E talvez, no fundo, você também deseje ser raptada, mas por um olhar que finalmente diga: você é minha. I want you to know we can make it together. Let the wind blow. All we need is each other. Come take my hand, you're all that I have now. I won't let you go, 'cause I found all the answers in you. Histórias e Amores apresenta O Bárbaro Selvagem e a Virgem Raptada. O céu parecia ferido. Rasgava-se em trovões, cuspia relâmpagos como lanças divinas. Na pequena vila de Brendel, as janelas se fechavam com pressa, os lampiões tremulavam em agonia e os corações das mulheres batiam como asas presas. Dentro da cabana de pedra e madeira, Irena pressionava as mãos contra o peito. Seus olhos, de um azul molhado, fitavam a porta trancada com um temor antigo, herdado pelas gerações. Pai, sussurrou, mas só o vento respondeu, uivando pelas frestas como uma fera à espreita. O pai havia ido a outra aldeia comercializar peles de animal e demoraria por lá. Ela estava só e amedrontada. Ela sentia que algo a observava por trás da noite. Não era imaginação. Todos foram informados que naquela noite o rei bárbaro iria até a aldeia para cumprir a sua tradição, raptar uma jovem para ser a sua esposa. O pai de Irena havia saído antes da notícia ter chegado à sua aldeia e ela se encontrava amedrontada e só. De repente, um estrondo, não vindo dos céus, mas do portão da vila. Abram! Berrou uma voz cavernosa e inumana. Em seguida, gritos, cavalos, espadas, o rugido do caos. Irena correu para tentar enxergar alguma coisa pela fresta da janela fechada, mas tudo o que viu foi fogo e sombra. De repente, ruídos de passos do lado de fora de sua cabana. Ela se encolheu em um canto. Talvez eles estejam só passando pela minha cabana. Nada de mal vai acontecer comigo, Irena pensou. Quando, de repente, houve um barulho. A porta de sua casa foi arrebentada. Ela correu até o altar de ervas da mãe morta. Rezou desesperadamente até ouvir passos em suas costas. Ele entrou, alto, bestial, ombros como muralhas, a pele marcada por cicatrizes de guerras que ela nem sabia nomear. Os olhos, eram azuis frios como ferro recém-forjado, sem piedade. Suas mãos levantaram para pegá-la, mas, por um breve segundo,
Ao vê-la encolhida e com medo, as mãos dele hesitaram. Ela o enfrentou com a força de uma alma que jamais fora tocada por homem. Se veio me matar, que o faça agora, mas não ajoelharei. Matar você? A voz dele era áspera, com o sotaque dos que vivem fora das fronteiras de sua aldeia. Não, vim pegar você para mim. E agora, você é minha. Ele a tomou nos braços com brutal firmeza, como se ela fosse um troféu ou uma sentença. Ela gritou, debateu-se, mordeu o ombro dele, deixou a marca dos dentes. Eu odeio você. Ótimo, disse ele com os olhos cinzentos fixos nela. Ódio é melhor que medo. Quem odeia sobrevive, quem tem quebra. Sob chuva e relâmpagos, ele a lançou sobre o cavalo. Ela sentiu o mundo girar, o corpo preso por cordas improvisadas. A vila desaparecia atrás deles, engolida por labaredas e lágrimas. Na mente dela, a lembrança do pai frágil e doente. Era tarde, não veria mais o seu pai. O cavalo do bárbaro cortava os campos como uma flecha, e a jovem virgem era agora uma oferenda viva ao desconhecido. Lágrimas desciam, misturando-se à água da chuva. Mas havia algo mais. Algo que Irena não sabia nomear. Uma sensação estranha, gélida, mas também quente. Medo, sim. Ódio, talvez, mas também curiosidade. Quem era ele? Foi à aldeia pegá-la? Para quê? E por quê? Ao tocá-la, suas mãos tremiam levemente, como se temessem o próprio destino. A floresta os engoliu. Era como adentrar a boca de um antigo monstro adormecido. Galhos retorcidos, névoas dançando entre as raízes, cheiros de musgo, terra molhada e sangue. A cada galope do cavalo, folhas sussurravam segredos que só os mortos entendiam. E Irena, amarrada ao arreio, com os punhos ardendo sob o atrito da corda, se debatia em silêncio. Já não chorava. Havia em seu olhar algo mais perigoso que o medo. Fúria contida. Ele, Caor, montava à frente, firme como pedra, silencioso como noite sem lua. Não olhava para ela, mas a sentia. Ela tentava se soltar, cada nó, cada corda, cada osso gritando. Mas a floresta parecia zombar dela. Ria com os estalos dos galhos, cuspia folhas em seu rosto, arranhava suas pernas com espinhos. Vai me matar de sede antes de me levar viva? Ela cuspiu, a voz rouca. Caor parou o cavalo. Sem dizer palavra, desmontou. Ela o observou vir em sua direção como se viesse o fim do mundo. O peito dele subia e descia lentamente, como um animal contendo a fúria. Ele desamarrou o cantil. Levou-o até os lábios dela, mas ela virou o rosto. Prefiro morrer. Não! A voz dele foi como um trovão abafado. Por que não me mata logo? Prefiro que viva. Você será minha. Viva, para me dar prazer. Morta não tem serventia nenhuma. Prefiro a morte do que ser sua, seu selvagem. Ele deu uma longa risada. Veremos. Depois que eu a possuir, nunca mais pensará em morrer. Ele segurava o cantil, mas não forçou.
apenas o deixou cair no chão entre ele e ela, e voltou a montar. Horas depois, quando a chuva cessou e a floresta ficou púrpura sobre o entardecer, ela cochilava de exaustão. O cavalo parou. Caor desceu novamente e, desta vez, sem palavras, cortou as cordas com uma adaga. Ela desabou no chão. E, antes que pudesse fugir, ele se ajoelhou ao lado dela. Não para prendê-la de novo, mas para cobri-la com sua pele de lobo para aquecê-la. Se fugir, vai morrer. Aqui, a floresta devora. Mas se ficar, talvez, aprenda a gostar de mim. Ela quis gritar várias ofensas, mas o cansaço a fez adormecer instantaneamente. No dia seguinte, subiram por uma montanha íngreme até a entrada de um castelo, o Castelo do Bárbaro. O lugar era uma construção de pedras sobre a montanha. Logo que eles chegaram, escureceu e lobos começaram a uivar à distância. Ali não havia muralhas. Caor, o bárbaro, de silêncio endurecido, desceu do cavalo e ajudou a Irena a desmontar. O gesto breve revelava algo além da brutalidade, mas os olhos ao redor queimavam. Homens meio embrutecidos, cobertos de cicatrizes e guerra. Mulheres olhavam para ela com um sorriso disfarçado nos lábios. Todos a observavam como se ela fosse um bicho exótico, ou pior, uma escrava sexual do seu rei bárbaro. Uma das mulheres se aproximou com um ar de despeito e exclamou: "Por que ela?" Disse com a voz baixa, afiada. "É fraca, tem cheiro de medo. Eu sou a melhor escolha para ser a sua mulher, Caor. Por que foi buscar uma esposa em terras inimigas? Eu sou capaz de matá-la com as minhas mãos apenas." Caor interceptou o gesto com um rugido que ecoou pelos ossos da floresta. "Saibam todos que de agora em diante ela é minha mulher, e não admito que ninguém a toque, ou enfrentarão a minha fúria." E, pela primeira vez, Irena viu. Viu o medo nos outros, não dela, mas os deles. Caor não era apenas um bárbaro. Era um lobo entre lobos. E, de alguma forma, a posse dele a protegia. Ela se ergueu, mesmo com as pernas trêmulas. "Não sou sua, nem de ninguém." Se essa história já tocou o seu coração de alguma forma, inscreva-se no canal e continue caminhando comigo por esses romances que falam de alma para alma. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de uma história como essa, para lembrar que ainda é possível ser amada de verdade. Ele se aproximou devagar. A luz do fogo dançava em seu rosto, marcado, rude, mas com sombras de dor contida. Aproximou-se tanto que ela sentiu o calor da respiração dele em seu corpo. "Você já me pertence", disse ele sem gritar, dando mais uma sonora gargalhada. Ela teve ódio por ele e uma grande vontade de desmanchar aquele sorriso pretensioso. Por um segundo, sabendo ser inútil medir forças com o bruto, ficou olhando furiosa para ele e então, por causa de seu temperamento explosivo, não se conteve. Ela o esbofeteou e, dominada pela raiva furiosa, pôs-se a esmurrá-lo no peito e a lhe dar pontapés nas canelas. Sorrindo, Caor tentou impedi-la. Em um gesto rápido, segurou-a pelo pulso. Devagar e deliberadamente, começou a puxá-la de encontro a ele. A Irena tentou pôr alguma distância entre ambos, mas não conseguiu.
Caor a abraçou, prensando o seu corpo contra o dela. Eirena se arrependeu de tê-lo esbofeteado quando sentiu um músculo rígido encostado nas suas pernas e seus seios ficaram esmagados contra o peito forte dele. Com o tamanho e força superiores aos dela, Caor não tinha a mínima dificuldade de a manter em seus braços. Prendeu-a dessa forma, até que ela não lutasse mais. Viu? Eu faço com você o que eu quiser. Ela se acalmou, mas o olhar ainda expressava o ódio que estava sentindo por ele. Eirena foi levada para um quarto do castelo por 2 servas que cuidaram dela. Do lado de fora, 2 guerreiros vigiavam a porta do quarto para que ela não fugisse. Sem ter como fugir, tentou dormir, pois estava muito cansada. Enquanto estava deitada, a lembrança do contato do corpo de Caor ao dela lhe voltou à mente toda hora, e ela odiava isso. Odiava que, por trás do medo e da raiva, começasse a surgir uma curiosidade sobre aquele selvagem. Quem era aquele homem, aquele estranho, que a raptara para que ela fosse a sua mulher, mas não a possuíra logo quando teve a oportunidade? Quem era a mulher que a ameaçou? Por que seus olhos pareciam carregar muito desejo por ela, se eles nunca se encontraram antes? O castelo era agora um reduto de silêncio e expectativa. Ao amanhecer, os sons preencheram o lugar. Tambores, brados, risos. Caor entrou no quarto dela sem avisar. Eirena, sentada sobre a cama, ergueu os olhos com lentidão. Não havia mais medo em seu rosto, apenas o cansaço de uma alma ferida demais para tremer. Veio ver como eu estou sofrendo, bárbaro? Já não basta me arrancar de tudo o que eu conhecia? Vim porque não consigo deixar de te ver, respondeu ele, a voz áspera, mas vacilante. Ela se ergueu num movimento tenso. A camisola de linho rústico se colava à pele. Seus cabelos estavam soltos, selvagens como a mata. Mas eram os olhos dela que cortavam. Você me tirou da minha casa. Eu precisava. Precisava? Ela se aproximou com as mãos fechadas. De mim ou de uma qualquer para saciar seu apetite sexual? Precisava preservar as suas tradições podres? A tradição de raptar uma esposa de um outro povoado? Caor desviou o olhar, mas Eirena não. Ela avançou. Fale, mostre-se, ou é só um homem forte por fora e vazio por dentro? Ele a segurou pelos punhos, mas com cuidado. Não havia brutalidade, havia conflito. Eu não sou o que você pensa. Então, o que você é? Ele soltou os braços dela. Deu 2 passos para trás. Respirou fundo como quem decide se revelar ou se esconder. Eu sou o responsável pelo meu povo. O responsável por manter as nossas tradições. Então é isso. Não importa se eu gosto de você e se você gosta de mim. O importante é manter a tradição. O silêncio pesou. E então ela falou, sussurrando com ódio. Pois você só terá o meu corpo depois de morta. Sabe, minha linda fera, o que você precisa é de um homem viril como eu. 2 semanas na cama comigo e você vai querer morrer sim, mas de prazer. A mão delicada de Eirena iniciou o movimento de uma outra bofetada, mas ele a fez interromper o gesto, segurando-lhe a mão. Você é um bastardo. Como ousa?
gritou indignada. Ele se afastou um pouco com os passos firmes e cadenciados. A máscula beleza morena produzia uma involuntária, indesejada, mas total resposta do corpo de Eirena. Um súbito calor lhe fez umedecer a pele e sua respiração perdeu o ritmo normal, tornando-se ofegante. Ela estremeceu só de pensar em estar em uma cama com aquele homem. Ela virou as costas para não demonstrar que a imagem de um selvagem como ele mexia com sua emoção. Quando finalmente voltou-se outra vez para Kaor, ele a observava de um modo tão sedutor sob as pálpebras levemente cerradas que ela estremeceu receosa. Aquele bárbaro tinha por hábito se deixar levar pelos desejos da carne. Meus caros, Kaor estava consumido pelo desejo de tê-la em seus braços e não perderia nenhum momento de instigá-la sexualmente até que esgotasse todo o fervor que o consumia. Em um ímpeto incontrolável, Kaor arrancou as poucas roupas que cobriam seu corpo. Eirena arregalou os olhos e tentou fugir para um canto do quarto. Ele se aproximou dela mansamente. Ela, apavorada com a aproximação, tentou se afastar o máximo dele. Só lhe restava se aproximar da parede de pedra. Então, Kaor colou o seu corpo no dela e dessa vez Eirena soube o que era o estranho volume que sentira horas antes, rígido e pulsante, que parecia que ia perfurar seu ventre. Ele a cercou de um lado, colocando uma mão na parede e com a outra alisou seus seios, cerrando os olhos e suspirando com o prazer que o ato lhe proporcionava. Tire as mãos sujas de mim! Em vão, ela gritou. Ela tentou escapar das investidas de Kaor, pois o corpo dele estava tão próximo ao dela que mal dava para respirar. Quero você nua! Kaor gemeu entre dentes enquanto a olhava diretamente nos olhos. Sentia prazer em ver como ela tentava se desvencilhar dele e cada vez ficava mais presa em seus braços. Não! Ela gritou apavorada. Eu nunca estive com um homem. Deixe-me em paz, por favor. Meus queridos, nenhum homem jamais a vira sem roupas. Eirena nunca se interessou por nenhum homem de sua aldeia. Ele se afastou com um sorriso de satisfação. Não se preocupe, minha fera. Eu terei o imenso prazer em lhe ensinar tudo. Nesse momento, Eirena começou a chorar. Seu bruto, você me tirou de minha casa, você me raptou e me trouxe para o seu castelo só para ter uns momentos comigo em sua cama? Pelo que eu percebi, aqui há muitas mulheres. E tem aquela que parecia estar com ciúmes por você ter me trazido para cá. Por que eu e não ela? Ele ficou em silêncio por uns segundos e depois falou. Eu respeito a tradição. Depois, pegou as suas roupas que estavam jogadas no chão, virou as costas e saiu do quarto. Eirena respirou aliviada. Pelo menos por algumas horas conseguiu evitar que o bárbaro fizesse dela sua mulher. Porém, depois de passada a raiva e o medo, não conseguiu afastar os pensamentos de tudo que havia ocorrido entre eles no quarto. Fechava os olhos e via Kaor nu em sua frente, e nesses momentos o seu coração se agitava no peito, as mãos tremiam e o seu peito arfava descontroladamente. Ela não conseguia entender o que estava sentindo, mas nós, meus caros,
Sabemos qual é o nome desse sentimento: desejo. Uma semana já havia se passado desde o dia em que Caor foi ao quarto dela e nunca mais ela o viu. Quando as criadas apareciam, ela disfarçadamente perguntava por ele. O nosso rei está fora do castelo, senhora. Por quê? Deseja alguma coisa que não lhe trouxemos? Não, ela tentou disfarçar o seu interesse. É só curiosidade. Quando Caor retornou, ordenou que deixasse Eirena andar pelo castelo livremente. Ela estranhou que ele não foi ao seu encontro. Depois de esperar por 3 noites para que ele fosse ao seu quarto, consigo pensou: creio que ele já desistiu de me tornar a sua esposa. Com isso, ela não sabia se ficava feliz ou triste. Dias antes, Eirena soube pelas criadas que Kira, a mulher que quis agredi-la quando ela chegou, não deixava Caor em paz uma noite sequer. Confidenciaram que Kira o seduzia e fazia de tudo por ele. Na 4ª noite depois da chegada dele, ela resolveu caminhar pelos corredores mal iluminados do castelo. Passando por uma porta entreaberta, ouviu vozes. Parou e espiou. Viu Caor e Kira aos beijos. Sem ela entender o porquê da tristeza que sentiu, uma lágrima rolou pelo seu rosto. Chorando, trancou-se no seu quarto. Pouco tempo depois, Caor entrou e a viu chorando. Por que você chora, minha linda fera? Eu não sou sua, ela gritou entre lágrimas. Não é porque não quer. Eu não quero ou você não quer? Ela o olhou cheia de ciúmes. Eu vi você beijando Kira. Você disse que eu seria sua esposa e eu vi aos beijos com outra. Ele sorriu de prazer. Você está com ciúmes de Kira? Ela me beijou sim, mas eu disse mais uma vez que não a queria. Eu só quero você. Eu sempre só quis você, minha ferinha enciumada. Sempre. Você é um mentiroso, como sempre. Eu nunca o vi antes. Naquela noite, o céu estava limpo. A lua surgia cheia, redonda, branca, como o ventre de uma deusa grávida de destino. Caor a abraçou. Eirena, ainda chorando, perguntou: se você não me queria, por que me trouxe até aqui? Ele a olhou como quem guarda um segredo. Eu fui um menino perdido entre 2 aldeias. Um filho de ninguém. E agora? Agora sou teu raptor, teu guardião. E o que mais? Eu sou o seu homem. O rosto dele se inclinou, o dela também. E quando os lábios se encontraram, o mundo pareceu prender a respiração. How many smiles does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone, before you get to meet someone like you? How many songs can you write about? Foi um beijo sem pressa, sem força, mas cheio de tudo o que não fora dito. Os dedos de Caor tremiam. Eirena, por um segundo, se rendeu ao calor, ao peito que pulsava contra o seu, à barba áspera que roçava o seu rosto. Eu sempre te amei, Eirena. Preciso que você saiba quem eu sou e por que eu digo que sempre te amei. Meu pai era o chefe deste clã. Feroz, temido, um guerreiro como mandava os ossos dos antepassados. E sua mãe? Ele demorou.
Ela era como você, como eu, uma mulher raptada de sua aldeia. Então, você é metade de lá? Caor concordou. Mas havia dor em seu semblante. O povo a tomou como prêmio de guerra, mas ela nunca se curvou, nem ao medo, nem ao meu pai. E mesmo assim, te amou? Sim, muito. E por diversas vezes me levava às escondidas até a sua aldeia. Eu sempre te vi às escondidas. Eu te amo desde menino e estava esperando o momento de cumprir a tradição para te raptar, para você ser minha esposa. E onde está sua mãe hoje? Eu era criança quando ela fugiu. Tentou voltar à sua terra. Foi caçada, morta, não pelo meu pai, mas pelo nosso povo que exigiu que se cumpra a tradição. Meu pai a amou muito e, quando morreu, chamou pelo nome dela. Irena levou a mão à boca, o coração em nó. Então é por isso que o silêncio entre eles foi longo, como um véu estendido sobre uma ferida aberta. Caor então se ajoelhou diante dela, não com submissão, mas com humildade. Você é a dona do meu desejo, dona do meu coração desde menino. Nenhuma mulher pode ocupar o lugar que sempre foi seu. Irena sentiu os olhos se encherem e o beijou apaixonadamente. Depois do beijo, ele baixou os olhos emocionado, como quem recebe finalmente uma bênção que nunca ousou pedir. E naquela tarde, no castelo, Irena compreendeu que Caor, o bárbaro, não era um selvagem, mas o seu grande amor. Um amor que nasceu por imposição dele, mas de agrado dela. Ao amanhecer, o vale despertou envolto em neblina azulada. O mundo parecia suspenso entre sonho e vigília. Irena era apresentada ao povo finalmente como a mulher de Caor. Você é minha vitória, disse ele. Ela sorriu. E você, meu recomeço. As mãos se uniram. O povo os saudou com folhas, gritos e lágrimas, pois o seu rei cumpriu a tradição. Dentro da crendice popular daquele povo, a esposa do rei teria que ser raptada de outra aldeia para que houvesse paz e prosperidade entre eles. Naquela noite, o povo dançou e bebeu em volta do fogo como se o tempo não existisse. Sozinhos, Caor e Irena foram continuar as juras eternas de amor. E assim, um bárbaro selvagem, que na verdade era um homem apaixonado, conquistou o coração da virgem pela qual ele desejou desde jovem. Se essa história te abraçou de alguma forma, deixe seu comentário. Eu leio todos com carinho. E se quiser mais romances como esse, o próximo já está sendo costurado com palavras e paixão.